Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol e hoje com um tema importantíssimo falando sobre a terapia familiar. E nossa convidada, Noraí. Então nós vamos continuar com esse bate-papo agora. Noraí, para você, na sua visão, quais são os pontos mais importantes a serem observados no primeiro contato com essa família? A sua pergunta é uma pergunta de extrema importância. A família chega da maneira que ela dá conta e muitas vezes é num silêncio bem profundo, numa dificuldade até de poder compartilhar as próprias dificuldades que estão tendo. Então, nós, enquanto terapeuta de famílias, é muito importante nós estarmos atentos ao que a gente vai ouvir no padrão de funcionamento desta família. Como que esta família funciona, né? Então, seria esse padrão de funcionamento. Porque, só para te dar um exemplo, Maria Elvani, que muitas vezes o pai chega e já fala assim, eu crio meu filho do jeito que meu pai me criou. E meu pai me criou, foi debaixo de um cortado mesmo, é na surra mesmo, e é assim que eu comporto para ensinar meus filhos. E a minha esposa já não concorda com isso, que ela foi criada de uma outra maneira. Então ali a gente já percebe um padrão de funcionamento com diferenças gritantes, onde na função da maternagem e da paternidade, eles já estão divergindo. Eles não conseguem ter um único olhar ou eles fazerem um combinado para ter uma atuação conjunta na educação daquela criança, e é onde fala, vai, corre lá para o seu pai que ele resolve, não, corre para sua mãe que ela resolve. Eu não faço. A criança fica perdida vendo que não tem uma sintonia e não tem uma comunicação que passa uma segurança para essa criança. E aí você nota um padrão de funcionamento que não está dando boas respostas. E a gente tem isso, então vai procurar esse sintoma. Onde é que está este sintoma? Que muitas vezes é a escolha de um, é a escolha de outro, né? Então é bem por aí. Identificar o padrão de funcionamento daquela família. Porque não tem um padrão de funcionamento que é modelo para todas as famílias. Isso não existe. Sim. Uma coisa que eu quero tranquilizar muito as famílias que estão me ouvindo, para que o padrão de funcionamento seu é aquele que vocês estão dando conta. Nunca compare com o padrão de funcionamento do vizinho, ou que seja do parente, né? Mas aquele que vocês estão construindo a história de vocês. E é uma história que a criança sente o afeto na educação, a criança sente, não precisa nem de ser abraçada em si, mas ela sente aquele carinho na fala e na atuação do pai e da mãe. Sente, né? Segurança. Sente segurança, né? E é claro que a palavra de afeto, o amor em si, é o alimento principal para o sucesso do desenvolvimento nas aprendizagens dos nossos filhos. Quando você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Tá, o casal, coisa linda, tá, nos conhecemos, beleza, e aí nos casamos. No primeiro ano, que ainda não tem filho, então tá aquilo tranquilo, tá? Quando nascem os filhos, que eu tô lembrando aquela história dos casamentos, que tem a crise dos 7 anos, a crise dos 5, a crise dos 7. Eu estive um dia pensando sobre isso e você me disse isso tem pé ou cabeça. O momento que estão só os dois, eles conseguem trabalhar entre eles as diferenças. Na hora que nasce uma criança, aí a criança pequenininha, bebê, ainda está assim, a criança começou a crescer um pouquinho, aí já a mãe quer educar de um jeito, que é como você falou, veio de uma olaria diferente, tem aqui, e o pai vem com o outro aqui.
Aí já vem a divergência dos dois, da educação que tiveram das famílias deles, e aí agora na hora de educar, que precisa haver o diálogo entre essa família, de como nós vamos educar nossos filhos. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E o que você traz, a gente faz a leitura assim, porque quando o casal se conhece, que tem o seu namoro, e depois casam, então é todo um período antes da criança chegar, é um período que a gente chama de amor cego, né? Ou amor-paixão. É tudo aquilo que o outro me completa, então tá maravilhoso. E aí, quando chega a criança, aí a família é formada, que até então era um relacionamento conjugal. Chegou a criança, estruturou a família, né? Então ali é todo aquele encantamento, né, que tem essa criança, e a gente, o que a gente orienta os pais nesse momento é que o amor do companheirismo, a parceria no cuidar daquela criança, a parceria e o companheirismo em cuidar daquela criança envolve o pai e a mãe, envolve os dois, né? Isso, você está falando aí, eu estou pensando aqui, precisa desse companheirismo na questão da família, e agora nós estamos vendo o quanto tem famílias que estão recebendo crianças atípicas. O que você falaria, daria um toque assim, para esse companheirismo dessa família na hora que recebe um filho com deficiência? Olha, como eu havia até dito no início, quando chega essa criança, né, é uma puxada de tapete, onde, tipo assim, a minha expectativa virou uma decepção, né? Uhum. Então, é um sofrimento muito grande. E é justamente nesse momento que muitas vezes a gente fala que o casal, ele vive um luto dos seus sonhos. Mas quando nós temos oportunidades de dialogar com vocês, a gente tem a oportunidade nesse diálogo, Maria Alvani, de refletir com a família quantas outras perdas e puxadas de tapete muito mais violenta do que receber uma criança com dificuldade ocorrem em nossas vidas. Então, a minha orientação sempre para o pai é a seguinte: não vamos focar só na dificuldade da criança. É claro, é importante buscar o médico, diagnosticar para ter uma sequência e uma segurança de tratamento até saindo do achismo. Eu acho que ele tem isso, eu acho que ele tem aquilo. É muito importante os pais poderem se organizarem nesta busca do novo para o filho, de um tratamento. Mas muito mais do que só buscar este tratamento para trabalhar as dificuldades, o meu convite para vocês, pais, é olharem para esse ser humano, para essa criança, e vocês não focarem só na dificuldade dele, mas todos nós temos dificuldades. Essa criança vai apresentar habilidades também. E muitas vezes, Maria Alvani, as nossas crianças, elas desenvolvem até menos porque os pais não solicitam dela habilidades que elas têm e elas não mostram porque não são requisitadas. Elas não são requisitadas, então fica ali com a criança. Não vou mexer nem com meu filho, não, porque ele não desenvolve mesmo, ele é um deficiente. Então, o meu convite é para que vocês não foquem só na deficiência da criança, mas mudem o foco, muda o farol para cá, para a direita, para a esquerda, sabe? Mudem um pouco o foco e dê oportunidade para esse ser humano se mostrar. Só que para isso acontecer, a mãe precisa de estar mais leve, o pai precisa de estar mais leve.
né? Para passar isso para o filho, essa leveza. Então, assim, na terapia familiar, você traz a família para fazer uma observação e ele vê o quão esse filho é capaz. Isso, é isso que você está colocando? Então, você vai ajudar a esse pai, a essa mãe, está olhando, tá, tem a dificuldade? Tá, tem. Mas quais são as habilidades que ele tem? Isso. Tanto é que na nossa instituição, que é o Despertar, quando eu, ao fundar o Despertar, eu escolhi este nome, Despertar. Então, eu nunca esqueço disso, porque nós já vamos para quase 40 anos de funcionamento, que naquela época eu falava assim, vamos despertar o que tem de bom nessa criança. Essa criança não tem só deficiência. Vamos despertar, né? E eu vou dar o meu depoimento, gente, hoje, já com meus 72 anos, eu vou dar o meu depoimento, que ontem à noite foi a confraternização da nossa equipe. E eu fiquei num cantinho observando um dos nossos funcionários, que é um antigo cliente do Despertar e que hoje ele é o nosso funcionário de carteira registrada. E ele tem um déficit cognitivo, que é o rebaixamento da inteligência. Era extremamente inibido, os pais não acreditavam nele, era uma família extremamente fechada. E através do acolhimento aos pais, desse trabalho com os pais, como se fossem conta-gotas, eles foram dando oportunidade para essa criança, para esse jovem, e que hoje é um adulto que trabalha dentro da nossa instituição e que estava ontem sozinho na confraternização, circulando e comunicando numa alegria, numa autorrealização tão grande que eu senti orgulho. Eu falei, mas que bom investir em família, né? Sim, bom demais. Sim. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada na família, né? Ô, Maria Vani, é isso. Mas, assim, nós precisamos disso, assim, precisa todos serem acolhidos. Todos. Né? Então, é uma coisa que, assim, eu vejo a terapia familiar, esse espaço onde você olha o macro dessa família e aí você vai olhando as partes e haver essa sintonia entre essas partes. Você falou muito bem, né? É um sistema maior, por isso que a abordagem é sistêmica, né? Sim. E dentro desse sistema maior, Maria Vani, tem os subsistemas, né? De cada são de cada um. E é o comportamento de um que afeta o outro tudo. Então, não é procurar quem estragou essa família ou quem é o bode expiatório dentro dessa... Não, o sistema não está funcionando bem. O que está acontecendo no padrão de funcionamento? Podemos mudar algum comportamento? E é nessa flexibilidade na terapia familiar, quando o pai escuta, a mãe escuta, e ele torna-se flexível e aceita experimentar estas mudanças, que seria do dia de hoje para frente. O que passou, passou. Mas vamos cuidar do dia de hoje para frente, tendo a flexibilidade de nos permitir aprender o novo. Sabe, que seja conquistas pequenas, mas a soma de cada conquista é que fará um bom funcionamento maior na família. Olha aí. Né? Gente, mas a conversa está boa, mas nós vamos novamente a um novo intervalo. Rapidinho, nós voltamos já já.